Fala pessoal, eu sou o Kleiber Mello, seu professor aqui no YouTube, e nesta aula vamos estar falando da questão 40 da prova do ITA 2024, primeira fase. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades e também deixe o seu like, desta forma tu nos incentiva a continuar esse projeto. Após a vinheta, vem comigo. Beleza, pessoal. Então, está aqui a questão 40, uma questão que fala sobre a ideia de subconjunto. Uma das questões mais tranquilas desta prova da primeira fase. Vem comigo, vou ler com vocês. Considere o conjunto A. Então, eu tenho aqui um conjunto A e os elementos desse conjunto A, observem, pessoal, que estão em potências de base 2. Correto? Excelente. Qual o menor n pertencente aos naturais, tal que todo subconjunto, então observe aqui, pessoal, todo subconjunto de A com n elementos contém pelo menos um par cujo produto seja 256. Então, olha aqui, pessoal. Eu quero um subconjunto de A. O que é um subconjunto? Um subconjunto é um conjunto no qual todos os elementos desse conjunto pertencem a um outro conjunto. Então, eu quero criar então, um subconjunto e esses elementos desse conjunto que eu vou criar, todos os elementos pertencem ao conjunto A, que é esse conjunto aqui principal. Beleza? Isso é a ideia de subconjuntos. E a questão quer saber, pessoal, qual é o menor número de elementos que eu preciso desse subconjunto que contenha pelo menos um par. Ao pegar dois elementos desse conjunto, desse subconjunto, ao pegar dois elementos aleatórios, eu tenha pelo menos um par que o produto seja 256. Tranquilo? Então, vem comigo, pessoal. Olha como vou resolver essa questão. Esse conjunto tem elementos que são potências de base 2. Então, isso aqui é 2 elevado a 0, esse é o 2, esse é 2 elevado a 2. Vou deixar aqui, pessoal, só para a gente entender. 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7 e também o 2 elevado a 8. Observe, pessoal, que eu quero o produto de dois elementos e esse produto precisa ter o resultado 256, ou seja, uma potência de 2 elevado a 8. Correto? Beleza, pessoal? Então, observe que se eu pegar 3 elementos desse conjunto e criar um subconjunto com 3 elementos, pode ocorrer que esses 3 elementos sejam os 3 primeiros. E ao multiplicar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 0, mantenha 2 elevado a 2. Então, observe aqui, pessoal. Eu vou escrever para facilitar a nossa ideia. Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Correto? E tem 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7 e tem mais um aqui, que é o 2 elevado a 8. Observe, pessoal, que isso aqui está em ordem. Agora, se eu criar um subconjunto B, com 3 elementos, pode ocorrer que esses 3 elementos sejam, porque é aleatório, pessoal,
sejam os 3 primeiros. E o produto de os 3 primeiros, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, é 2 elevado a 3, que conserva a base e soma os expoentes, produto de potências de mesma base, correto? Então, esse número vezes esse não dá 2 elevado a 8, que é 256, o que eu preciso. Então, qual é o mínimo de elementos possíveis que esse meu subconjunto precisa ter para que tenha garantia que eu consiga um par de elementos e o produto dele seja 256, ou seja, 2 elevado a 8. Então, observe, pessoal, que para dar 2 elevado a 8, dar esse resultado, 256, que é 2 elevado a 8, observe que eu preciso de duas potências que, ao multiplicá-las, o expoente seja igual a 8. Com isso, pessoal, observe que eu preciso, no mínimo, de ter esse 2 elevado a 5. Pelo fato que, se eu pegar 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3, dá 2 elevado a 7, que não é 256, que seria 2 elevado a 8. Correto? Estou trabalhando com a potência que fica mais fácil da gente fazer essa multiplicação. Que eu preciso que a potência seja, o expoente seja elevado a 8. Correto? O expoente seja 8. Então, pessoal, eu preciso, no mínimo, que eu tenha um 2 elevado a 5. Portanto, para que eu tenha um 2 elevado a 5, preciso de, no mínimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Beleza, pessoal? Eu preciso desse 2 elevado a 5, porque isso me garante que, com quaisquer dos 6 elementos que eu escolher, eu vou conseguir um par de números que, ao multiplicá-los, o resultado é 2 elevado a 8, ou seja, 256. Portanto, o número de elementos, o menor número de elementos que eu preciso é n igual a 6. Correto? Portanto, letra B de beleza. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Valeu e até a próxima.